A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 16. Diz assim: e a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A regra da qual Paulo falava era de acordo com a regra que não há circuncisão nem incircuncisão, mas sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus, conforme Gálatas 6,15. E aí ele diz: a todos quantos quiserem ser essa nova criatura, essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha que termo interessante que o apóstolo usa para a igreja. Israel de Deus. Quero falar de 12 nomes e títulos da Igreja de Jesus, o que ela é de Deus. Bom, em Gálatas 6,16, encontramos que a igreja é o Israel de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo vai nos dar mais 3 títulos para a igreja, obra de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus. Os ministros da igreja são cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus. Então, os ministros, cooperadores de Deus, e os membros, lavoura de Deus, e Paulo acrescenta, e edifício de Deus. Israel de Deus, cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. É isso que é a igreja. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, nós vamos encontrar outros títulos para a igreja. Olha só, 1 Pedro 5, 2, diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então a igreja é o rebanho de Deus, por isso que são ovelhas, não é? Aonde o sumo pastor um dia vai aparecer. Rebanho de Deus. Mas 1 Pedro 5,3 diz: nem como tem domínio sobre a herança de Deus. A igreja é a herança de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3, Jesus é quem está falando aqui, e o escritor do livro de Atos coloca que a igreja é o reino de Deus. Olha só, Atos 1:3, os quais, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. A igreja é também o reino de Deus. Romanos capítulo 1, versículo de número 7, a igreja aqui nessa carta de Paulo é chamada de amados de Deus. Ele escreve assim, Romanos 1:7, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A igreja é os amados de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 14, Paulo diz que a igreja é a possessão de Deus. Deus possui a igreja ela é de Deus. Olha Efésios 1:14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então a igreja é a possessão de Deus para o louvor da sua glória. Ainda em Efésios 2:19,
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja, portanto, é a família de Deus. Por isso que nós nos tratamos como irmãos em Cristo Jesus. E Efésios 2, 22, vamos ter outra coisa, que a igreja é de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A igreja é a morada de Deus no Espírito. E finalmente, claro, nós estamos falando da igreja, 1 Coríntios capítulo 1 e também 2 Coríntios fala a mesma coisa, diz a igreja de Deus que está em Coríntios. A igreja é a igreja de Deus. 12 nomes e títulos da igreja de Jesus. Israel de Deus, cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus, rebanho de Deus, herança de Deus, reino de Deus, amados de Deus, possessão de Deus, família de Deus, morada de Deus, igreja de Deus. Que Deus te abençoe e há muito mais títulos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist e ali você encontra as pastas, dificuldades bíblicas, curiosidades, manhã e noite com Charles Spurgeon, a Bíblia lida, a Bíblia comentada para você, tudo no canal PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.